Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Pra Lá do Além. O meu nome é Marcelo e eu sou o criador desse canal, onde nós falamos sobre mediunidade, espiritualidade, espiritismo, viagem, projeção astral, que as pessoas conhecem como viagem astral. Enfim, falamos de assuntos relacionados à espiritualidade. Se você gosta desses assuntos, eu gostaria muito de pedir para você se inscrever no nosso canal para que ele cresça, convidar amigos, familiares, que você sabe que também gostam desses assuntos. Muito obrigado. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algumas formas que os espíritos encontram de se comunicar conosco, ou muitas vezes somente de se fazer notados, de mostrar que a vida continua, mostrar que eles estão presentes de alguma forma. Esse assunto foi sugerido por uma pessoa que está inscrita no canal e eu vou falar para vocês como foi a experiência dela. Bom, essa pessoa me contou que passados alguns meses do falecimento, do desencarne do seu pai, ela ainda estava bastante triste, com muitas saudades, não conseguia aceitar muito o que havia acontecido. E ela é de uma família bastante católica, não tem muita relação e nem muita compreensão sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade. Mas ela me contou que num determinado momento estava ela e a mãe dela, estavam essas duas pessoas numa sala, num quarto, enfim, da casa onde o pai dela morava, com a mãe dela. E de repente o ambiente foi inundado pelo perfume que o pai dela usava enquanto vivo, enquanto encarnado. E ela reconheceu, ambas sentiram, não só uma, ambas sentiram aquele cheiro, que imediatamente eles reconheceram como sendo o perfume que o pai usava. E ela até chegou a pensar que o filho mais novo tivesse mexido no frasco de perfume, mas ela foi conferir e não, e viu que o frasco estava num lugar totalmente fora do alcance da criança e ninguém havia mexido naquele perfume. Isso já aconteceu outras vezes com outras pessoas também. Eu lembro que uma pessoa, uma amiga, uma vez me contou que ela também tinha perdido a mãe, a mãe tinha desencarnado, e que ela também sofria muito com a ausência da mãe, muita saudade. E essa pessoa, para vocês entenderem, ela tinha uma espécie de TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Então tudo na casa dela tinha um lugar certinho de ficar, tinha um local certo, o lado certo, e ela era metódica nesse ponto. E ela disse que um dia ela foi dormir e sonhou com a presença da mãe na casa. No outro dia, quando ela chegou, muitos daqueles objetos estavam fora do lugar. E ela fala, eu sou metódica, eu tenho certeza que eu jamais teria deixado aqueles objetos fora do lugar. E com isso ela acredita que foi a mãe dela, de alguma forma, se fazendo presente. Comigo já aconteceu outras vezes também, muitas vezes. Mas uma das experiências mais marcantes que eu tive foi quando, ainda adolescente, eu e alguns amigos, acho que eram umas 6 pessoas, nós estávamos no meu quarto, batendo papo, e um dos amigos, eu não lembro exatamente o porquê, ele trouxe o assunto da Umbanda, onde ele frequentava, que ele estava feliz naquele lugar, que ele estava aprendendo muitas coisas. E a maioria das pessoas ali, jovens, não queria muito saber daquela história e tal. Mas o fato é que, no momento, o quarto foi inundado por um cheiro de arruda. Ele vinha falando dos pretos velhos, ele estava falando desse assunto. E o ambiente foi inundado pelo cheiro de arruda. Todos sentiram. E não tinha arruda em nenhum lugar ali perto para fazer esse cheiro, Então, foi uma coisa bastante interessante que aconteceu. Eu lembro como se fosse hoje. Todos sentiram e comentaram. Mas agora, o porquê, Por que esses fenômenos acontecem? Aliás, por que não? Como? Vamos falar primeiro como. Como que esses fenômenos acontecem? Segundo o Dr. Marcelo de Medeiros, para quem não sabe, o Dr. Marcelo de Medeiros é um amigo espiritual que já me acompanha há muitos anos, que sempre me ensinou muita coisa. Ele diz o seguinte, que há geralmente, basicamente, 2 formas. Ou o efeito é físico ou o efeito é mental. Ou seja, ou eles conseguem manipular a matéria, do ambiente
para produzir aquele cheiro, para que as pessoas do local sintam aquele cheiro, ou seja, aí seria um efeito físico, ou eles simplesmente eles atuam no campo mental, fazendo com que a pessoa sinta o cheiro mais diretamente no cérebro. Mas como assim? Pessoal, vamos pensar que cheiro. O que é o cheiro? Pequenas gotículas são captadas pelas células do nariz. Isso gera impulsos elétricos que são encaminhados ao cérebro e lá no cérebro eles são transformados, eles são identificados, são compreendidos como um cheiro, o que nós chamamos de cheiro. Né? A mesma coisa acontece com as cores. Né? O que nós chamamos de cores nada mais são do que a interpretação da luz que é captada pelas células da retina, que são levados como impulsos elétricos ao cérebro e traduzidos como cores, imagens e tudo mais. Mas no caso do cheiro não é diferente, né? Então são impulsos elétricos que são mandados para o cérebro e o cérebro interpreta. Então, segundo o Dr. Marcelo, fica muito mais fácil mandar o estímulo direto através das acoplagens dos chakras, enfim, mandar o estímulo direto para o cérebro e a pessoa então sente o cheiro. Um exemplo que eu posso dar também, os zumbidos que a gente, né, os tinitos, os zumbidos que a gente muitas pessoas ouvem. Eu, por exemplo, foi ótimo. Eu, por exemplo, ouço constantemente um zumbido no ouvido, constantemente. E esse zumbido está só dentro da minha cabeça, porque ninguém mais escuta esse zumbido. E às vezes ele fica alto mesmo. Então, segundo o Dr. Marcelo, né, pode ser feito tanto então o efeito físico ou o efeito diretamente no campo mental. O espírito vai escolher uma forma ou outra, dependendo de vários fatores que a gente pode conversar no outro vídeo para não deixar esse aqui muito longo. Né? Agora, por quê? A pergunta é por que alguns espíritos fazem isso? Então, as respostas podem ser muitas, né, pessoal? Primeiro, em casos onde a família está sofrendo, os familiares estão sofrendo, porque perderam, né, alguma pessoa querida desencarnou. E às vezes param até de seguir com as próprias vidas. Então, a espiritualidade permite, né, e ajuda inclusive esse espírito comunicante, para que de alguma forma essas pessoas sintam que a vida continua, né, fortaleçam a fé de que a vida continua depois da morte do corpo físico e assim sigam as suas vidas. Em outros casos, por exemplo, lá no início do Espiritismo, quando Kardec, né, antes do Allan Kardec codificar o Espiritismo, existiam muitos efeitos físicos, né, as mesas girantes, mesas que batiam, tudo. E tudo isso acontecia para chamar a atenção. E funcionou, porque o Allan Kardec, por exemplo, se interessou pelo assunto, começou a estudar e com isso ele codificou o Espiritismo e 2 livros muito importantes vieram disso, que é um deles o Livro dos Espíritos e outro o Livro dos Médiuns. Ou seja, de alguma forma, os espíritos tentam se mostrar presentes nas nossas vidas. Se a pessoa com quem eles querem se comunicar já é um pouco mais desenvolvida espiritualmente ou até mediunicamente, fica mais fácil a comunicação, porque essa pessoa tende a estar já mais ligada, né, mais ciente da presença e capta com muito mais facilidade a presença desses espíritos. Quando não é, então, uma pessoa mais desenvolvida espiritualmente ou mesmo mediunicamente, então se faz necessário essas intervenções, né? Para mostrar, olha, eu estou aqui, eu existo. E você que está assistindo esse filme, já aconteceu algum caso parecido? Vocês já perceberam alguma coisa, perfume, cheiro ou alguma visão que vocês tiveram, algum sonho, alguma coisa importante que foi falado em sonho que mostrou para vocês que aquele espírito estava se comunicando? Deixa nos comentários aí a sua experiência, que é muito importante para todo mundo ler. Tá bom? Para você que chegou até aqui, se gostou do vídeo, gostaria de pedir o seu like, porque ele ajuda na divulgação, o YouTube manda para mais pessoas, ele recomenda para mais pessoas esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.